O grande conflito entre Cristo e Satanás tem a ver com lealdade, tem a ver com louvor, adoração, temor reverente, tem a ver com obediência. O Senhor Deus e Jesus Cristo são os criadores de todas as coisas. Eles são os criadores e os salvadores. Portanto, nós devemos obediência, devemos lealdade, devemos louvor ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a controvérsia de Satanás foi exatamente neste sentido. Satanás queria tomar o lugar de Deus, queria ser louvado no lugar de Deus, queria ter a reverência devida somente a Deus. Veja o texto de Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o conflito, irmão. Satanás quis tomar o lugar de Deus. Agora, irmãos, estudamos na semana passada sobre o desenvolvimento do conhecimento da verdade. E a partir de 1844, após o grande desapontamento, o Senhor Jesus não veio em 1844, os nossos irmãos pioneiros descobriram duas grandes verdades. Primeiro, existe um santuário físico no céu, onde Cristo oficia como sacrifício, como sacerdote e como advogado. Existe um santuário físico no céu. Um santuário concreto. O Senhor Jesus ministra nesse santuário. Mais ainda, a partir do texto de Apocalipse 11:9, chegamos à conclusão, nossos irmãos chegaram à conclusão de que a lei moral, os 10 mandamentos de Deus, que se encontra dentro da arca vista por João, está no santuário celestial. Portanto, a lei continua vigente no governo de Deus, no governo de Cristo. Então, veja, irmãos, dois pontos muito importantes. Existe um santuário celestial, o Senhor é ministro lá neste santuário celestial, ele é sumo sacerdote, intercede por nós. E mais, a lei de Deus está no lugar santíssimo do santuário celestial, dentro da arca. Portanto, ela ainda é vigente, plenamente vigente. Ao chegar a essa conclusão, os nossos pioneiros perceberam que o sábado estava dentro dessa lei. A importância do sábado. A importância do sábado como identificador do Criador. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º dia descansou. Veja, o mandamento do sábado, o 4º mandamento da lei moral de Deus, identifica a Deus como Criador de todas as coisas. Portanto, como aquele que deve ter adoração, o único que deve ser adorado. Bem, mas a obra de Satanás, irmãos, é impedir a verdadeira adoração. Satanás apresenta ao longo da história falsas doutrinas para que as pessoas se enganem pensando que estão honrando a Deus, criando uma religião vã, como diz. Veja o texto de Miqueias, capítulo 7, verso 7. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ao criar uma série de doutrinas humanas, Satanás procura enganar aqueles que querem louvar a Deus, que querem reverenciar a Deus, fazendo com que eles o façam de uma maneira vã, de uma maneira inútil. Vejam o texto da nossa lição. O objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração a Deus mediante a subversão da lei divina. Ele sabe que tropeçar em um só ponto significa ser culpado de todos, conforme Tiago 2,10. Assim, encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia o sábado porque ele relembra a existência de um Criador e que, como suas criaturas, devemos adorá-lo. Mas esse mandamento também está preservado na lei, no lugar santíssimo do santuário celestial. Visto que a lei é a transgressão do pecado, a lei que define o pecado,
1 João 3,4 diz assim: pecado é a transgressão da lei. Visto que é, então, a lei que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. No final dos tempos, irmãos, e nós estamos vivendo no final dos tempos, Satanás se empenhará com maior afinco em estabelecer uma lei que ele chamará de lei de Deus, mas que será totalmente diferente da lei de Deus, que contraria, que altera a verdadeira lei moral de Deus. Nesse intento, ele vai desferir uma acirrada perseguição aos leais servos de Deus. Como será essa perseguição? Essa perseguição será através de um poder político, religioso, econômico, militar, denominado besta. A Bíblia chama esse poder de besta. E os seguidores desse poder, os articuladores desse poder, receberão o sinal da besta. Como diz a Bíblia, alguns receberão o sinal na mão e outros receberão o sinal na fronte. O verso para memorizar a nossa lição reforça, mostra como será essa perseguição. Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ver um pouco esse verso, irmãos. O dragão, quem é o dragão? O dragão é Satanás, irmãos, é o diabo, a antiga serpente. Ele ficou irado contra a mulher. Contra a mulher, quem é a mulher? A mulher é a igreja, irmãos. E quem que é, então, o restante da descendência dela? O restante da descendência dela são aqueles que nos últimos dias da história desse mundo estarão fazendo a vontade de Deus. Estarão fazendo integralmente a vontade de Deus. Num tributo de lealdade, num tributo de agradecimento, agradecendo a Deus, obedecendo a sua lei integral, todos os 10 mandamentos, porque ele é o Criador e porque ele é o Redentor. Qual é a característica, então, desse descendente, desse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe, irmãos, nós, enquanto Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos esse dever. Somos o povo remanescente da profecia. Não somos mais uma igreja, mas somos a igreja remanescente e cremos dessa forma. Nosso entendimento bíblico nos leva a crer dessa forma. E, portanto, temos essa responsabilidade. Honrar ao Senhor Deus, lealdade absoluta ao Senhor Deus, obediência aos seus mandamentos. Não para nos salvar, não são os mandamentos que vão nos salvar, mas para mostrar que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e, portanto, queremos ser leais a Deus. A lição dessa semana fala sobre o fundamento do governo de Deus, ou seja, a sua lei. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa estudar esse tema tão importante e aprender realmente esse tema tão importante, colocar na nossa mente e, dessa forma, vivermos conforme o plano de Deus nestes últimos dias. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que vamos ter nessa semana, esse belíssimo estudo sobre o fundamento do governo de Deus, sobre a tua lei, sobre o teu sábado. E nós queremos, então, que o Senhor nos ajude para que possamos aprender tudo aquilo que precisamos, para ter convicção das nossas práticas, convicção das nossas atitudes, mas especialmente que possamos ter gratidão, porque o Senhor revela essas coisas para cada um de nós. O Senhor revela quais devem ser os nossos procedimentos. O Senhor revela que o Senhor Jesus Cristo está no céu intercedendo por cada um de nós. E por isso nós queremos honrá-lo. Nos abençoa, portanto, nessa semana. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, boa semana para todos, bom estudo para todos. Deus esteja com cada um de vocês nos seus lares, nos seus trabalhos, nos seus deslocamentos. Que Deus abençoe a todos.